E aí, ó, para amanhã, a gente já tem essa questão aí que eu vou deixar no chat aqui, já uma enquete para a galera. A gente tem duas dúvidas, né? Para a ala esquerda e para o meio de campo. Então, vou colocar aqui duas enquetes. Primeiro, vamos começar com o Wendel. Então, vou colocar aqui na ala esquerda, quem deve ser o titular amanhã? E aí eu vou fundamentar essa pergunta aqui, porque para muitos pode ser, não, mas agora tem que aproveitar o momento e tal, mas alguns têm as características de cada um. Porque aí, Kaique, o que acontece? Na ala esquerda, para o jogo de amanhã, fora de casa, você pode ter duas formas de ler esse jogo. Vai para cima do Juventude, tenta se impor desde o começo e vai com o time ofensivo como foi contra o Corinthians, porque no esquema de 3 zagueiros o ala tem que ter profundidade, tem que ir para a linha de fundo e atacar e ajudar a criar. Esse seria um argumento a favor do Wendel. Para ser a favor do Enzo, a gente pode pensar também o seguinte: fora de casa, não dá para ir também tão assim, peito aberto, tem que estudar um pouquinho o começo do jogo, ver qual é que é, porque o time da casa geralmente vem para cima, então o Enzo ajudaria a reforçar ali o sistema defensivo e subir na boa. E aí eu te pergunto, primeiro pro Kaique aqui, Wendel ou Enzo, Kaique? A gente colocou no chat aí para o pessoal votar enquanto isso também. A minha resposta do ala esquerda, ela tá ligada à minha escolha do meio campo, tá? Eu posso responder as duas em uma, Senna, já? Manda bala, manda bala. Porque a minha escolha, então vamos lá, a minha escolha, ela tá ligada, a minha escolha seria Wendel e Alisson. E pela ausência de um jogador de criação pelo meio, aquele meia pensante mesmo, aquele meia armador, com 3 zagueiros e 3 volantes, ainda com o Enzo pelo lado esquerdo, acho que o time ficaria muito defensivo. Ficaria muito defensivo, apesar das subidas boas do Enzo, mas eu aproveitaria o momento, a confiança do Wendel pelo bom, excelente jogo que ele fez contra o Corinthians, aproveitaria a confiança dele e também daria uma válvula de escape pela ala, já que o São Paulo por dentro tem dificuldade de encontrar um substituto para o Oscar. A minha escolha para o meio-campo seria o Alisson, porque aí qualquer um dos 3 volantes tem essa característica também de uma boa pisada, uma boa chegada à frente. Tanto o Marcos Antônio, quanto o Alisson, quanto o Bobadilha. O Bobadilha na seleção do Paraguai, ele pisa, chega muitas vezes à frente para poder finalizar. O Alisson tem essa característica porque já foi ponta, inclusive, e o Marcos Antônio tem sido motorzinho do time, vez ou outra ele aparece como elemento surpresa, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, porque se movimenta muito, tem muita velocidade e tem mostrado muita dinâmica dentro de campo. Então a minha escolha pelo lado esquerdo, nesse momento, até para poder premiar o Wendel pela grande partida que fez no Majestoso, seria o Wendel pela esquerda e o Alisson posicionado no meio de campo. Acho que o São Paulo teria uma válvula de escape legal pelo lado direito, com as boas chegadas do Marcos Antônio, do próprio Alisson, que também ajudou bastante pelo lado esquerdo o próprio Wendel. Eu gostaria de ver esse time, mas aí, de repente, muita gente imagina que ficaria muito exposto. Eu gostaria de ver esse time com o ala pela direita, o Lucas Ferreira e não o Cédric. E com o Wendel pelo lado esquerdo ou o Enzo pelo lado esquerdo, enfim. Mas nessa configuração de time, hoje eu iria com esses dois. Isso é interessante também, Pri, porque é o seguinte, a gente tem na imagem o Alisson, mas a questão é um volante a mais, né? Que pode ser o Bobadilha, pode ser o Alisson ou o Marcos Antônio fazendo essa função, né? Até nos últimos jogos, quando o Pablo Maia estava fora, quem estava fazendo a função de marcação era o Alisson até, né? Ajudando mais nisso. Mas assim, nesse caso aí, são duas perguntas em uma, né? No meio de campo, vai um volante a mais ou vai um Rodriguinho? E a outra pergunta, na ala esquerda, com isso vai o Enzo ou o Wendel? Como é que você montaria o time, Pri? Senna, eu acho muito que o futebol ele é um pouco... Quer dizer, na verdade, muitas vezes ele não é, né? Mas ele deveria ser um pouco de justiça também, né? E a gente viu isso, inclusive,
no jogo contra o Bragantino para o jogo contra o Corinthians. Ainda que contra o Bragantino melhorou muito, mas ainda não foi o resultado ideal, o time joga bem e se comporta bem. E aí o prêmio de quem entrou e fez isso é estar no jogo contra o Corinthians, tirando o Enzo Dias, que foi uma fatalidade ali, teve uma indisposição na barriga, enfim. E aí surge a oportunidade para o Wendel. E aí, para mim, cara, da mesma maneira que você não pode tirar o André Silva depois que ele faz 2 gols no Bragantino e não pode tirar o Luciano depois que ele faz 2 gols no Corinthians, eu acho que você não pode tirar o Wendel depois que ele faz a partida que ele fez. O futebol tem um pouco disso, porque senão não tem disputa, né? O titular é o Enzo Dias, aí ele passou mal, o Wendel entrou, e aí ele voou, e aí volta o Enzo Dias. Não é assim, senão, de novo, não tem disputa, né? Então, eu acredito muito que a escalação ela vai ser basicamente a mesma, inclusive com o Alisson. É difícil de dizer o que eu prefiro, cara, porque assim, é só o Rodriguinho que tem para fazer essa função. Mas ele. Ó, o Nenezinho, ó, o Murilo ali. Eu tô falando tanto aqui que eu nem reparei que ele tava ali. Até travou. Pesado demais essa imagem. Voltou. O Kaique tá meio travado, né? Ou eu tô louca? Na internet tá dando uma travadinha hoje, mas deu para tá. ver o Murilo. Tá parecendo Bebê Johnson de comercial, né? Um beijo pro nosso Murilão. Nosso pé quente. Então, assim, pensando em posição por posição, a gente escolheria o Rodriguinho, obviamente, né? Só que, ele ainda não fez muita coisa para merecer também uma titularidade numa situação que o São Paulo se encontra, né? E o Alisson, ele entra bem, ele não comprometeu o time, o São Paulo acaba ficando com 3 volantes, mas nem por isso ficou um time ficou recuado, na verdade, muito pelo contrário, né? Então, eu acredito muito que o time vai ser o mesmo, né? Com essas 2 mudanças dramáticas, que foi a saída do Enzo para o Wendel e a saída do Oscar por lesão para a entrada do Alisson. Acho que vai acabar sendo esse time e acho que a gente, enfim, quer um pouco disso, quer um pouco de justiça, sabe, Senna? Tirar o Wendel agora, para mim, seria... É que sacanagem é uma palavra forte, né? Mas seria, ruim, né? Não tem para quê, vamos deixar um pouco o Wendel agora, ele pegou a confiança, começou, se sentiu bem ali e tal, e vai ter tempo para o Enzo também, ambos os jogadores são bons, a gente não pode esquecer disso, né? Na ala esquerda, lateral esquerda, a gente está com um time muito bem servido, isso é fato. Só que não adianta nada jogar só um, porque aí o outro, ele pode ser o Messi, ele vai virar nada, porque ele não joga, não tem ritmo de jogo, ele perde o ritmo, né? Então, acho que é uma dor de cabeça boa, que eu acho que para esse jogo vai continuar sendo o Wendel. E no meio-campo, eu acho que provavelmente ele vai manter o Alisson, porque eu não sei até que ponto ele já confia muito no Rodriguinho. Não à toa, ele não foi o escolhido quando estava em casa, com o apoio da torcida, numa situação dramática ali do Oscar. O torcedor que tá pedindo o Rodriguinho, ele tá meio desesperado. Não, o Alisson como meia, não. O Alisson como meia, pelo amor de Deus, o Alisson... Até tá escrevendo em letras garrafais, letras maiúsculas. Gente, é o time que acabou de vencer o Corinthians. É o time que acabou de dominar o meio de campo do Corinthians. Tudo bem que eu já falei aqui que o Corinthians estava em outra rotação, mas é o time que acabou de fazer um excelente jogo. O Alisson entrou bem pra caramba. Não sei onde virou para esse pessoal que tá defendendo. Nossa, o Rodriguinho é um desespero, né? É sempre muito efusivo, os pedidos são sempre muito efusivos, né? Não, porque tem que ser o Rodriguinho, porque com o Alisson seremos goleados, com o Alisson teremos uma postura covarde de 3 volantes, isso é inaceitável. Cara, pelo amor de Deus, nem tão lá, nem tão cá. Tudo que é extremo, né, passa um pouco do ponto. Pelo amor de Deus, o Alisson é um bom jogador. Desde quando o Alisson virou esse bagre todo, vocês não aceitarem que ele entre como um terceiro homem? Me poupe, pelo amor de Deus. E 3 volantes não é ser um time retrancado. Não igual 3 zagueiros isso. Também não é. A histeria do pessoal. Nossa, 3 zagueiros. Vai jogar com um time covarde. Me poupe. Exato. A gente, claro, contra o Flamengo no Maracanã, do jeito que foi, eu vou falar de novo. Não vou ser engenheiro de obra pronta aqui, não, por causa de placar. Eu acho que o jeito que o São Paulo entrou contra o Flamengo no começo do jogo foi coerente, sim. 3 zagueiros, 3 volantes para popular o meio de campo. Cara, foi o caminho. O que talvez deu muito errado ali foi a escolha dos zagueiros, porque inverteu a ordem,
né? O Alan Franco na direita, tal, o Sabino na esquerda, o Sabino foi muito mal, e não tinha um cara no ataque junto com o André Silva, que aí foi corrigido contra o Corinthians, e foi a mesma coisa, quando o Oscar saiu, jogaram com 3 volantes e 3 homens de meio de campo, e o São Paulo afundou o Corinthians. Então, ali eu acho que é uma grande prova de que esse esquema, ele, claro, você não vai jogar todo o jogo assim, para não ficar manjado, né, o tempo inteiro, mas é possível, você não fica retrancado. Agora, quando você joga com 3 homens de meio de campo, não significa que os 3 vão ser 3 volantes marcadores. Eu acho que é ser uma análise muito simplista olhar desse jeito. Lembrando que um dia o Alisson foi atacante na vida dele, né? Então, exato. Pelo contrário, são 3 volantes com excelente passe. Com saída de jogo. O Bobadilha, na seleção do Paraguai, ele joga lá na frente como terceiro homem de meio de campo. O Marcos Antônio, ele tem um bom passe. E aí, é o que eu falo aqui, a galera às vezes acaba falando, não, mas aí tem que ser o Rodriguinho. Tem que ser porque alguém tá vendo os treinos para saber se ele tá convencendo? Porque para mim, olhando de fora, que não tô vendo o treino, a impressão que me passa é o seguinte, ninguém confiou no Rodriguinho até hoje. Porque passaram nesse período aí Carpini, Dorival, Zubeldia, o Crespo agora. O Rodriguinho nunca foi titular. Será que é perseguição, então, de todos os treinadores? Que ele é um grande injustiçado? Ele tem que mostrar força, ele tem que mostrar que tá a fim de fazer, né? Então, ele tem que meio que, sabe, mostrar com sangue no olho força de vontade ali, tipo, aproveitar a oportunidade. A única partida que eu vi ele fazer isso foi contra a Portuguesa no Paulistão, no Pacaembu. Ele entrou, eu lembro que eu até falei isso no pré-jogo, eu falei assim, cara, esse cara precisa mostrar que ele é útil. E ele jogou bem naquele jogo, só que ele se machucou. Então, infelizmente, teve aquela condição. Aqui no chat, a gente colocou... Oi, fala aí, Pri. Só uma coisa rapidinho. Eu tô vendo muita gente falar que preferia que o Ferreirinha entrasse para fazer o meio. Por que eu não gosto muito dessa opção? Porque eu acho que na hora H o Ferreirinha vai acabar adiantando e o Luciano vai acabar voltando pro meio, entendeu? E aí você, né, não preciso nem falar. E como muito. Que o São Paulo teria um meia que não toca a bola para ninguém? Então, eu não sei se funciona. Eu acho que se ele entrasse, na prática, ele seria atacante e aí sobra para o Luciano. Quem vai voltar? Só tem o Luciano. Exato. E assim, acho que o Rodriguinho vai ter oportunidades, vai entrar no decorrer do jogo, vai ganhar minutagem com o Crespo, mas ele tem que mostrar que ele merece também. Não adianta, de repente, a gente estar aqui de fora pedindo e vai saber se no treino o cara não tá lá, tipo, mosca morta. Ou então, sei lá, se ele estiver treinando bem e mostrar condição para isso, eu acho que certamente o treinador não vai querer falar assim, pô, eu vou arrumar para minha cabeça de tirar o Luciano do ataque, que tá bem, para improvisar ele no meio, onde todo mundo tá puto da vida de ver isso, porque eu quero, porque eu tô afim de arrumar para minha cabeça. Não. O cara quer ganhar jogo, e o São Paulo precisa ganhar jogo. Então, acho que depende muito mais do Rodriguinho. Ele mostrar essa força de vontade e qualidade para isso. Eu falo assim, até hoje, até o momento, o meu conceito pessoal sobre o Rodriguinho é que ele é da mesma linhagem de Lucas Fernandes, Araruna, sabe? Linhagem é foda. Para mim, putz, é muito igual, sabe? Precisa ser algo a mais, algo diferente. Então, eu acho que é muito isso. Mas, enfim, a gente vai ver como é que isso vai se desenhar. Aqui no chat, na questão da ala esquerda, 74% votaram no Wendel, né? E agora 55% do chat votam em ter mais um volante no meio de campo ao invés do Rodriguinho. Então, você vê que, assim, não é uma coisa que só a gente aqui está como se fosse uma perseguição ou achismo, né? Pelo menos pelo que a gente vê nos jogos, né? Enfim, aí temos essas possibilidades para amanhã. Então, São Paulo e Juventude, lá em Caxias, de entender como é que o Crespo vai montar essa equipe para amanhã, porque a gente não deve ter o Oscar ainda por um tempo. A gente ainda vai ter essa ausência e o Lucas voltando só no começo de agosto aí, né? Aliás, de novo, eu vou falar uma coisa que me deixa muito pé da vida. Eu não sou advogado de jogador, não estou aqui para defender jogador, não tenho como ídolo, assim, para mim o conceito de ídolo é diferente,
mas eu acho que o torcedor que vai lá em rede social e fica falando, porque o Lucas é bichado, que não sei o quê, como se ele tivesse escolhido, para mim, de uma imbecilidade, assim, do tamanho do Morumbi, viu?